falar do Vascão. Cadê? Sobe o hino do Vasco da Gama, o Big Boy. Pode subir o hino? Olha, o homem ficou Ô, Venê. Você vai cravar, Pedrosa, que não cai esse ano? Não cai. Aí, o que aconteceu no jogo? Que O Vasco foi não cai. no sufoco, mas o que importa no futebol é bola na rede. Cadê? A primeira grande chance da partida foi do América. Zé Gabriel perdeu a bola e Martínez quase fez um golaço. Na sequência, Nicolas cobrou falta no canto e Léo Jardim fez uma bela defesa. Em cobrança de escanteio, Maidana cabeceou e Léo salvou o Cruz Maltino. O time da casa pressionava em busca do gol. Varanda chutou cruzado e a bola bateu na trave. A defesa afastou mal e na sequência do lance, Martínez chutou firme para uma defesa queima-roupa do goleiro vascaíno. Só que o rumo da partida mudou quando o Iago Maidana atingiu o rosto de Verratti e foi expulso. Com a mais, o Vasco cresceu. Pumita cruzou e Verratti levou perigo em cabeçada. Mais uma vez na jogada aérea, o argentino mandou a bola na trave. E quando o empate parecia certo, já nos acréscimos, Paulinho cruzou e Jair desviou de calcanhar para garantir a vitória suada do Vasco, que após 17 rodadas, enfim, está fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Muito bem, sobe o hino do Vascão, porque o Vasco da Gama saiu da zona de rebaixamento. Tão esperado esse momento pelo vascaíno. E num momento importante em que o Vasco desempenha diferente, mostra um outro jeito de jogar futebol. E às vezes nem sempre é numa base de um jogo maravilhoso, com muita qualidade, mas com muita vontade. E parte isso também do banco de reservas com o Ramon Dias, um super treinador, com uma super vontade de tirar o Vasco dessa situação. E ontem foi mais ou menos isso, Pedrosa. Boa tarde pra você. Boa tarde. Que o Vasco passou pro seu torcedor. Que não vai ser sempre como foi contra o Curitiba, e é normal. O América, pra quem não acompanha, é um time que tem muito volume de jogo, mas é pouco efetivo, mas é um time que tem muito volume e que não ia ficar passando carro em todo mundo, né? E vai ter uma dificuldade, mas eu acho que é a cena que agora briga por uma vaguinha ali na Sul-Americana. Você acha que é por aí, Pedrosa? O que você achou desse jogo? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde ao Paulo, ao Venê, à galera de casa. Sem dúvida alguma, Fernanda, eu acho que ontem foi um jogo de afirmação para esse bom momento que o Vasco vive, porque o desempenho, para ser honesto, foi abaixo do esperado. Inclusive, e aí toda vez eu falo isso aqui, é bater palma para quando o técnico consegue ler o jogo mesmo com o seu time vencendo. O Ramon Dias, ele vai para a coletiva ontem e ele comemora a vitória do Vasco, só que ele fala o seguinte: não tá bom, a gente tem que melhorar. O Vasco não pode jogar dessa maneira, porque a realidade é que no primeiro tempo o América Mineiro mereceu sair vencedor da partida no Independência. Foram 14 chutes a 0 do Vasco. Foi de fato um massacre do América Mineiro, onde o Léo Jardim fez uma atuação de gala e conseguiu salvar o Vasco da Gama. A questão é, logo no final do primeiro tempo, o Maidana acerta uma cotovelada na cara do Verratti, e aí, gente, cotovelada na cara, querendo ou não querendo, tem que ser cartão vermelho. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois o presidente do América, o Salum, e até o Juninho reclamaram: me desculpa, Operação Salva Vasco é o que a torcida do Vasco vem fazendo durante todo esse tempo. Operação Salva Vasco são os novos jogadores, é o novo treinador, e foi assim que o Vasco conseguiu o seu resultado lá em Minas, conseguindo num gol em uma assistência do Paulinho, porque aquilo não é uma batida qualquer, é uma assistência do Paulinho, e o Jair muito bem, dando um toque de classe, ele que vem se recuperando. Com intenção, aquele intenção, toque do Jair. Não sem foi dúvida alguma. Resvalou no Jair, não. Não, sem ele vai dúvida na alguma. Fiquei até na qualidade dúvida mesmo. se não foi algo trabalhado, ensaiado. Ele dá... Não, Porque eu acho que assim, Pareceu. quem cobrou a falta mesmo? Paulinho. Então, Paulinho Ele bate cobrou baixo. justamente ali no primeiro pau, onde estava o Jair, E entendeu? pela vontade, claro que o Paulinho é vascaíno, e aí esse time todo do Vasco está empenhado na Operação Salva Vasco de verdade, né, Sim, Pedrosa? essa é a operação de verdade. Mas o que a gente viu é que a alegria do Paulinho, talvez de ter sido convertido, talvez um treino. Essa sensação que eu tive também, Verê. Agora, a gente brinca aqui nessa Operação Salva Vasco pelo seguinte, porque o presidente do América Mineiro e também o capitão, eles falaram muito numa operação para tirar os grandes clubes desses momentos assim ruins de zona de rebaixamento, e o Vasco seria um deles. Eu achei isso curioso de falar de um clube, que é o Vasco da Gama, que já foi muito prejudicado nessa temporada pela incompetência, às vezes, da arbitragem aqui no Brasil, e também um clube que nos últimos anos foi rebaixado algumas vezes. Então,
Falar em Operação Salva Vasco, pensando em arbitragem, é até curioso e engraçado pro torcedor vascaíno, Vene Casagrande. Fernanda Maia, olha só, eu quero ver você achar um time no futebol brasileiro que não tenha sido prejudicado pela arbitragem brasileira, que infelizmente está chamando a atenção de forma negativa. Eu acho um absurdo qualquer jogador, qualquer dirigente de qualquer clube chegar numa entrevista e falar que existe uma operação salva qualquer outro clube. Você tá falando insinuando que tem algum sistema, como o Palmeiras já falou, como o próprio Botafogo já falou e agora o América Mineiro falando. Eu sou totalmente a favor de qualquer dirigente, qualquer jogador, qualquer treinador, auxiliar que fale isso, que insinue isso, que seja punido. Porque é muito fácil você insinuar isso, que existe uma operação Salva Vasco, sem mostrar prova. Mostra prova que existe isso. Aí você está botando em dúvida a credibilidade do futebol brasileiro. A arbitragem é horrível? É horrível. Mas, gente, a gente sabe que é horrível para todo mundo. Todo time vai ser prejudicado, infelizmente. Não adianta um dirigente ou um jogador chegar e falar existe uma operação Salva Vasco. É até falta de respeito com outros profissionais, com outros jogadores, com outros dirigentes, com outro treinador. Isso é um absurdo, gente. Então, eles precisam ser punidos, sim. STJD não vai trabalhar. Agora vocês não querem trabalhar? Porque, de fato, vocês podem trabalhar nesse momento. E até um desrespeito, Paulinho, eu vou deixar a palavra com você, com o vascaíno, que teve São Januário fechado por 90 dias por uma operação para não salvar o Vasco. Porque tirar o torcedor de São Januário é atrapalhar o Vasco da Gama. E fazer uma leitura de que o Vasco está sendo ajudado por uma questão de arbitragem chega até a ser curioso. O que você ia falar, Paulo? Então, eu acho que é casuísmo de verdade, Fernanda, porque se o Vasco tivesse sido prejudicado, ou se sentisse prejudicado por conta de um erro, o mesmo choro, entre aspas, que teve da parte do América ia ter do Vasco, assim como já teve do Fluminense, teve do Flamengo e em outras situações. Por exemplo, no clássico contra o Fluminense, os torcedores do Fluminense reclamam muito de uma cotovelada do Gabriel Peck, não lembro agora qual parte do jogo, no John Kennedy, que ele poderia ter sido expulso, o VAR poderia ter chamado, ele só recebeu o amarelo. Então, assim, é coisa de torcedor, essa discussão fica mais pelo torcedor, porque falta critério no futebol brasileiro. Isso aí não é de hoje e é uma das grandes reclamações que a gente tem toda vez que rola a bolinha aqui no nosso país. Por que o dirigente do América ele não vai cobrar o jogador dele que deu uma cotovelada? Exato, o Maidana que diz que tá cotado lá no teu time. Não. Cadê? Olha aqui, ó, fala em cotovelada, aí a gente lembra o clássico com o Botafogo, o Bruno Henrique deu uma cotovelada também, não ganhou cartão vermelho, e o Jair já foi expulso contra o Bahia. Tomou cartão vermelho. Tomou o cartão vermelho por uma cotovelada. Era o mesmo árbitro. Foi o que o Paulo falou. O Gabigol foi expulso recentemente. Isso é discussão de torcedor. O presidente ir pra coletiva falar isso é um absurdo. Cadê? Mas tem Vocês não lembram, não? O Gabigol foi expulso? Inclusive o VAR analisou, ele levou amarelo, depois o VAR cancelou o amarelo. E o ele bandeirinha, levou vermelho. que falou levanta pro Verrete. Vamos ver o que o dirigente do América falou. Infelizmente, o que nós vimos aqui hoje é a Operação Salva Vasco. E o que nós vimos aqui é o seguinte, a camisa pesa de novo no futebol brasileiro. Foi uma vergonha o que foi feito com a América aqui hoje. Uma vergonha. Mas eles não têm vergonha, não. Quando a gente vai reclamar, eles não dão nem prestam atenção no que a gente fala. Deixa eu falar com vocês. O critério não é igual. A expulsão do Maidana, se fosse um jogador do América, não expulsava de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Maidana entrou na bola, caiu com o braço em cima do jogador de quase 2 metros, é expulso. O América amassou o Vasco no primeiro tempo. O América amassou no primeiro tempo. Foram 10 finalizações, em algum momento 14. 0 pro Vasco. Não, em algum momento que era 10-0, mas o futebol é gol. Que se volume de jogo ganhasse jogo, eu falei, a cueca era campeã mundial. Já falei isso aqui pro povo. Como é que será o restante do Campeonato Brasileiro do Vasco? Briga por Libertadores, a primeira opção, briga por Sul-Americana, a segunda opção, briga para não cair, a terceira opção, ou será rebaixado? Esse foi no ódio, né? Na força do ódio, essa opção aí. Bota lá no nosso Twitter e no nosso Instagram. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero que você me fale aí, o vascaíno ficou meio preocupado no primeiro tempo por conta desse volume de jogo que a gente brincou aqui, que é muito comum do América nessa competição, né? Quem assiste aos jogos do América até não entende muito bem o América ali figurando a uma zona de rebaixamento, mas é porque faz pouco gol. Ô, Pedrosa, você achou que... O que te preocupou nesse Vasco, ou nada? O meio-campo do Vasco, os 4 componentes do meio-campo, Zé Gabriel, Praxedes, Payet e também, lá naquele momento ali, Zé Gabriel, Praxedes, Payet e... Paulinho, isso. Eles 4 foram abaixo do esperado. Eles 4 foram abaixo do que a gente vinha jogando, principalmente o Paulinho.
que continuou sendo o cara com mais ações com bola e permaneceu no segundo tempo, e aí ele mudou da água pro vinho, porque o Ramon Dias no segundo tempo colocou o Peck, depois colocou o Serginho, e a entrada do Jair, por mais que alguns torcedores entendam que o Jair não entrou bem, desculpa, viu outro jogo, porque o Jair entrou dando outra dinâmica para esse time do Vasco, e o gol só coroou a boa atuação do Jair, que inclusive é um jogador que sim, está numa fase muito ruim, mas está longe de ser um jogador descartável. Perfeito. A gente está falando aqui de um ótimo jogador e que está numa fase não tão boa no Vasco da Gama, mas que já vem jogando bem desde a partida contra o Curitiba. Então, quando entra o Jair e o Vasco consegue fazer essas associações pelas pontas, mais uma vez o Vasco consegue essa vitória. Uma vitória, Fernanda, para ser muito honesto, de culhão. O que me preocupou... Ih, gente, pode falar o que? Pode, né? pode, pô. Tá. Culhão é não Pode, ter pô. medo. É Não isso, ter pô. medo. E foi o que o Vasco fez. O Vasco não teve medo do América Mineiro, ajudou a superioridade numérica, é claro, mas desde o primeiro momento, eu acho que o que preocupou o Vasco da Gama foi o meio-campo. Atuações individuais muito ruins do primeiro tempo desses 4 jogadores. E que depois, no segundo tempo, repito, o Paulinho subiu muito de rendimento. O Peck sofre a falta, mais uma vez o Peck sendo importante, sofre a falta do gol do Vasco da Gama e o Vasco consegue essa vitória. Não jogou bem, mas não importa. O que importa no momento é ter saído do Z4. É muito fácil comentar, ser resultadista, né, Paulinha? Falar, mas aí era jogo pro PEC já no primeiro tempo. Mas o América, por ter esse volume de jogo muito grande e ficar no campo ofensivo, precisa desse escape de velocidade. E o PEC seria uma opção e acabou sendo, né? Foi uma opção muito positiva para esse Vasco da Gama. O próprio presidente do Fluminense falou que se pudesse contratar alguém do Vasco seria o Gabriel Peck. Eu acho que é um jogador que dá uma dinâmica muito melhor para o Vasco, encaixa bem ali dentro do esquema do técnico Ramon. Ontem, inclusive, eu acho que os vascaínos têm que pedir desculpa pro goleiro, que já foi muito... Tem muita gente que critica o tempo inteiro. Não, né? mas- fila do perdão foi muito, A fila do perdão. A fila do perdão, porque não fosse o goleiro do Vasco, o Vasco Verdade. sairia perdendo por 3-0 ali, por baixo no primeiro tempo. verdade. Teve uma grande atuação. Vai abrir, Pedrosa, no teu Twitter? Não, dá pra, eu já falei, eu não quero um pio nessa rede falando mal do Léo Jardim. Eu Foi? falei ontem, eu não quero um pio. Põe na tela aqui a tabela do Vascão. Vamos olhar como é que ficou a situação. A tabela do Brasileiro, na verdade. Vamos olhar o Vasco da Gama. Olha como é que essa competição tá embolada, né, gente? Tá muito embolada. A gente tava falando de um Vasco há 3 jogos atrás que tava aqui com 9 pontos, sei lá, menos pontos, mais pontos. Mas assim, algum tempo atrás, com 9 pontos, não tinha O quase Vasco gol. fez 17 pontos com o Ramon Dias, Fernando. Olha só. 17. Entalado, né? Quando ele chega ali, o Vasco tem 9 pontos, né? Tem Eu 9 veio pontos, que eu tava- fez 17 pontos com o Ramon Dias. Olha só que diferença, agora o Vasco tem 26 pontos. E a gente já tá falando de um Vasco que já tá competindo agora com o Cruzeiro Internacional e São Paulo. E Cuiabá também, E a porque gente- o Cuiabá tá numa fase Exato, terrível. Exato. E a gente fala isso aqui, que o Cuiabá que começa, faz uma metade do primeiro turno muito boa. Muito boa. E é isso que sustenta, inclusive, essa posição do Cuiabá agora, Não, né? e outra, você analisar o Vasco está numa crescente, isso é óbvio, isso está nítido para todo mundo. E os demais times que estão abaixo do Vasco hoje não estão numa crescente, muito pelo contrário. São times totalmente estagnados. O Goiás joga mal, o Bahia também joga um jogo bem e 3 mal. O Santos, a gente sabe que, na boa, merece estar aí mesmo. É o próximo adversário. E o América Mineiro e o Curitiba é isso. Assim, eu acho que o Vasco não tem mais que se preocupar com a zona de rebaixamento, Eu não. acho que o América e o Curitiba, inclusive, já foram. É pensar na Sul-Americana. Já foram. Vamos subir. Informação de última hora. Bastidores do Vasco vem à tona e situação de Paulinho impressiona. O jogador foi uma das contratações do Gigante da Colina na janela de julho e desde que foi contratado, vem sendo um dos principais nomes da equipe. O Vasco finalmente saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, algo que um tempo atrás parecia improvável. Com a vitória em cima do América Mineiro na última segunda-feira, por 1-0, o Gigante da Colina chegou a 26 pontos e deixou Santos, Bahia e Goiás para trás na tabela da competição. Agora o time precisa seguir pontuando para se manter fora do Z4.